Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, tá? Eu sou o professor Giorgio Paulo, hoje com o 7º ano História, um tema interessantíssimo, como sempre, não é? Açúcar e colonização. Vamos lá? Olá, eu trago aqui já de cara para vocês o engenho de açúcar no Brasil colonial, com o tema da aula, né? E eu trago uma imagem de Franz Post para vocês. Olha que coisa linda. Franz Post, Albert Eckalt, foram grandes artistas plásticos que fizeram desenhos, pinturas, quadros do nosso cotidiano daquela época. Então, o engenho colonial, com a Casa Grande, senzala, os escravos, a moenda, e aqui embaixo uma gravura, não é, do que seria um engenho, não é? E o engenho, como você observa aqui de roda d'água, né? E aí a gente vai entender um pouquinho essa diferença daqueles que é movido com roda d'água, ou aquele que é movido pelos escravos, ou movido por animal, por boi, burros, né? A chaminé aí da caldeira e tá. Vamos lá. O engenho de açúcar, ó, designa o local onde era produzido o açúcar durante o período colonial. Estes engenhos surgem no século XVI, quando se inicia o plantio de cana-de-açúcar no Brasil. E professor, século XVI, que época é essa? Vai de 1501 até 1600. Então a gente sabe que as datas dos primeiros engenhos no Brasil vai a partir de 1535, 1540, tá? Com Tomé de Souza, por exemplo, que é um dos primeiros engenhos que surgem ali no Vale do Paraíba, ali entre Rio de Janeiro, São Paulo, né? Das capitanias. A gente sabe que Pernambuco, Maranhão, São Vicente, né? Foram algumas capitanias que mais prosperaram, né? Por conta do clima, né? Da chuva, do solo, né? E a facilidade de chegar nesses produtos aí. E aí a gente tem os ciclos econômicos. E os ciclos econômicos a gente vai passar então do pau-brasil para o ciclo da cana-de-açúcar ou ciclo do açúcar. E aí eu trago para você aqui, ó, novamente uma imagem, tá? Que é uma figura, uma gravura. Essa gravura mostra um pouquinho a estrutura, como era ainda, um mapa, né, do litoral brasileiro, né, de navegação, cabotagem. Navegação e cabotagem que é sempre próximo ao litoral. E aí, ó, lá no texto, queria que vocês acompanhassem a leitura para a gente entender um pouquinho o que é que está aí escrito. Então, o ciclo do açúcar foi uma das principais bases econômicas, sociais e culturais no Brasil colonial entre meados do século XVI e século XVIII. Sua implementação ocorreu por meio da importação pelos portugueses do sistema de sesmarias, responsável pela distribuição de terras para a produção agrícola na então colônia portuguesa. E aí eu queria que você prestasse atenção, só que eu vou dizer a você, o Brasil, na sua extensão, na sua territorialidade, era muito grande para se ocupar. Então a coroa portuguesa, o que é que ela faz? Ela divide o Brasil em capitanias hereditárias, em áreas que seriam governadas por capitães donatários, que teriam a função de desenvolver a região. E esse desenvolvimento parte pela já aí doações de terras para outras pessoas, né, que eram chamados de sesmarias, e as pessoas que recebiam, sesmeeiros. Então, os sesmeeiros, eles recebiam uma propriedade e dali construir um engenho, começar a produção, começar a produzir riqueza e aí, logicamente, pagar o quinto, que era 20% de tudo aquilo que ele arrecadava ao longo de um ano, para o governador, que era o capitão donatário, e o governador, depois que juntasse tudo isso, separava também 20% e mandava para a coroa portuguesa. Não era uma troca, né? Mas logicamente que as pessoas vinham de Portugal para cá sem nada e chegam aqui e têm imensas propriedades. Imagine, essa terra todinha que o Brasil é, dividida e doada para pessoas para que elas pudessem produzir nessas terras, né? Então, por que foram instalados os engenhos?
né? E aí eu trago Martim Afonso de Souza para vocês, né? Essa imagem aí, essa pintura, um quadro, né, de Martim Afonso de Souza. E aí, ó, Portugal começou a sentir seu império ultramarino ameaçado, sobretudo pela França e pela Holanda, que entre os séculos XVI e XVII chegaram a invadir as terras brasileiras e estabelecerem, mesmo que momentaneamente, projetos de colonização. Em 1532, Martim Afonso de Souza desembarcou no Brasil e em 1534, como donatário da capitania de São Vicente, hoje atual São Paulo, que eu tinha falado anteriormente, iniciou em suas terras o cultivo da cana-de-açúcar. Então, por meio de mudas que teria trazido em viagem, implementou um dos primeiros engenhos de açúcar do Império Colonial, sendo uma das principais referências na difusão desse sistema agroindustrial. Então, lembrar vocês aqui só o seguinte, quando houve a divisão das terras da América, né, entre portugueses e espanhóis, né, pelo tratado, primeiro pela bula Intercetera, tá, de 1593, depois o Tratado de Tordesilhas, de 1594. Portugal, então, ficaria com a parte que caberia ao que hoje é o Brasil, um pouquinho mais, porque ele cortava a América do Sul ao meio. Então, as terras a leste, né, ou seja, à direita dessa linha imaginária, pertenceria a Portugal e as outras partes a oeste pertenceria à Espanha. Só que França, Holanda e Inglaterra ficaram de fora, né, dessa divisão, porque eram os únicos países católicos e defendidos pela Igreja Católica Romana na Europa, era Portugal e Espanha. Então, daí a França, por exemplo, que já era protestante, não aceitar e invadir o Brasil, invade Rio de Janeiro, é expulso de lá, né? Villegagnon é expulso de lá por Mendiçá e vai para onde hoje é a ilha de São Luís, capital do Maranhão, né? E funda lá a França Equinocial. França Antártica no Rio de Janeiro, França Equinocial no Maranhão, depois vão para as Antilhas e para o América do Norte, fundando o Canadá, por exemplo, e a região da Louisiana, nos Estados Unidos. E os ingleses vêm para cá, vão para lá e ficam na questão do comércio. E os holandeses se aliam aos portugueses no Brasil, financiando a implantação da indústria agroaçucareira. No caso da Companhia das Índias Ocidentais, que mais para frente vai invadir o Brasil e vai criar o chamado Brasil holandês, que aí é um outro assunto. Tá? Então, como funcionavam os engenhos? Os engenhos eram unidades produtivas que estruturaram boa parte da sociedade colonial. Eram instalados em latifúndios, concedidos a donatários pelo Império Português por meio do sistema de sesmarias. A principal mão de obra utilizada pelos portugueses durante a colonização foi a dos escravizados indígenas em primeiro momento e depois os africanos, né, trazidos para cá. Então, diante dessas dificuldades, o tráfico negreiro possibilitou a substituição da mão de obra indígena pelos africanos escravizados. Eu trago uma foto de um navio negreiro, ou também chamado de tumbeiro, né, onde os escravos vinham amontoados, né, muitos deles nem chegavam vivos, morriam no meio da viagem. E aqui embaixo já é um trabalho da mineração, né, que vai mais para frente, século XVIII, vai substituir o ciclo econômico do açúcar pelo ciclo econômico da mineração. Lembrar vocês que os indígenas escravizados eram aqueles, na maioria, que foram para as missões jesuíticas, lembram? Que eu tinha falado para vocês no aula anterior, os padres jesuítas levavam os índios para as missões. Lá ensinavam a trabalhar na lavoura, na agricultura, ensinavam português, de certa forma domesticavam os índios, porque os índios eles não tinham nenhum costume com isso. E aí os bandeirantes, principalmente paulistas, eles invadiam as missões, prendiam os índios e vendiam os índios como escravos. Tá? Como os índios eles não eram acostumados, não fazia parte da sua cultura o trabalho de escravo, né? Os negros africanos acabaram vindo para o Brasil, porque já fazia mais de 100 anos que o trabalho escravo africano já era um comércio rentoso para os portugueses. Depois eu trago a escravidão africana, está aí, ó. Então os latifúndios e a monocultura
de exportação passam a ser as bases do sistema que ficou conhecido como plantation, do inglês, que é grande propriedade latifundiária monocultora de exportação. Tem aqui uma imagem da plantação de algodão nas colônias dos Estados Unidos, nas 13 colônias inglesas na América do Norte, mais as colônias do Sul, com mão de obra escrava e plantação de algodão. E o engenho colonial aqui do açúcar. De novo aí, eu trago os engenhos com uma explicação bem diferenciada do que é. Existiam basicamente dois tipos de engenhos. Os engenhos reais, movidos a água, e os trapiches movidos por tração animal. Então, duas imagens distintas. Os engenhos reais tinham uma estrutura melhor, né? E os de propriedade dos senhores de engenho, que eram os trapiches, usando o animal lá, o boi, para rodar essa imensa roda aí, né? Que vai mover os cilindros, que vai esmagar a cana e tirar o caldo da cana para poder fazer o açúcar. Era composta geralmente pela casa grande, onde morava o dono da propriedade, conhecido como senhor de engenho, e a sua família, a senzala, onde ficavam os escravos, a casa de engenho, onde era feita a moagem, a capela e as atividades religiosas exercidas nessa capela. Então, os engenhos coloniais, geralmente, eles tinham alguns elementos próprios, casa grande, senzala, moenda, canavial, né? Então, elementos que faziam parte do engenho como um todo. Depois eu trago para vocês aí uma imagem dividindo bem essa questão do engenho, não é? Como era o engenho. Não é? Você vai encontrar a casa grande, você vai encontrar a senzala, você vai encontrar a moenda. Não é? Essa moenda aqui era uma moenda então real, porque está movido com um moinho de água aí para melhorar a estrutura. Vocês podem depois com calma rever essa aula, né? Vocês podem rever com calma, olhar o que está escrito, ver as imagens, tentar entender tudo que está aí nesse processo. Então, lembrar só o seguinte, que os engenhos também produziam cachaça, a aguardente, né? Só que não era muito lucrativo, porque se gastava muito mais cana para fazer 1 litro de aguardente do que para fazer açúcar, tá certo? Vem a crise aí do ciclo do açúcar. Essa crise do ciclo do açúcar, é pegar aqui o Nordeste brasileiro, isso aqui já é uma imagem do período holandês, né, do Brasil holandês, dominado pelos holandeses, tá? Então, desde o século XV, os holandeses desempenhavam um importante papel no refino do açúcar e distribuição para os países europeus. Há indícios, inclusive, de que houve investimentos holandeses para a instalação de engenhos no Brasil colônia. Então havia, portanto, uma colaboração entre portugueses e holandeses no comércio açucareiro. Então a gente vê então que os holandeses eram parceiros dos portugueses nos engenhos de cana-de-açúcar, porque os holandeses compravam o melaço, compravam a rapadura e depois levavam para as Antilhas. Do melaço faziam rum, né? Da rapadura eles refaziam o processo de refino e faziam o açúcar mascavo, né? E revendiam isso na Europa, tendo um lucro muito maior, né? Então, em algum momento da história, essa amizade, essa parceria não vai dar certo, mas isso é um tema de uma aula posterior, né? Então, a crise do ciclo do açúcar, está aí uma imagem para cá, olha aqui na imagem, da Batalha dos Montes Guararapes, né? Onde houve essa batalha entre os portugueses, os índios, os negros, se juntaram contra os holandeses. Aqui embaixo já vem a mineração, que é o outro ciclo econômico, né? Então, lá no texto, eu trago, de 1637, os holandeses conseguiram estabelecer-se na capitania de Pernambuco, controlando a produção do açúcar na região. Então, entre 1645 e 1654, houve a insurreição pernambucana. Essa insurreição pernambucana vai fazer o quê? Vai tentar expulsar os holandeses e retomar o controle da capitania. E com isso, logicamente, os engenhos vão ter uma queda e a economia passa então para a região das Minas Gerais, né, que passou a ser criada a capitania das Minas Gerais, desmembrada do Rio de Janeiro. Então é um outro processo, é um outro momento da história e eu trago agora para vocês um desafio, né? E o desafio é os holandeses no comércio de açúcar. Então veja, desde a implantação
da produção açucareira no Brasil, os holandeses foram parceiros dos portugueses, financiavam a construção de engenhos, refinavam o açúcar brasileiro e distribuíam o produto na Europa. Com isso, obtinham lucros elevados. Aí uma pergunta, se os holandeses eram parceiros dos produtores de açúcar, por que eles invadiram o Nordeste brasileiro? Por quê? Tá? Então você vai tentar dar uma pesquisada, vai dar uma lida e vai entender aí por que os holandeses, em determinado momento, eles se viraram contra os portugueses, se viraram contra os senhores de engenho aqui no Nordeste. Alguma coisa de grave houve. O que foi? Então eu conto com vocês aí para descobrir, beleza? Fique com Deus, um grande abraço e até outra hora.